Boa noite a todos os colegas vereadores, servidores e ao público presente, sejam todos bem-vindos. Contando com o número legal de vereadores e a proteção divina, declaro aberta a sessão ordinária do dia 5 de maio de 2026. Convido a vereadora Glaizeta para ler um texto da Bíblia. Da Galileia foi Jesus ao Jordão com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois convém cumprirmos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre eles, em forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: Eis meu Filho muito amado, em qual ponho minha afeição. Coloco a ata 1549 em discussão. A ata está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestam. A ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que dê conhecimento das correspondências das proposições enviadas à mesa. Pequeno expediente, falar até 3 minutos por ordem de inscrição. Quem se inscreve? Como ninguém se inscreve, passamos para o sorteio do grande expediente. Gelson, Enio, Cledir, Glaizete, Iura, Carol, Eusébio, Tito, Neuza. Vereador Gelson. Vereador Enio. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, em nome deles, a todos os colegas vereadores, cumprimentar as funcionárias dessa casa e o público aqui presente. Eu queria, hoje, como dia 1º de maio, sexta-feira passada, era o Dia do Trabalhador, afinal de todos nós. Então, quero dar os parabéns a todos os trabalhadores, que são os merecedores. Aqueles trabalhadores que trabalham para o sustento de suas famílias, aqueles que trabalham em comunidade, no município, funcionalismo público, e, em geral, a todos os trabalhadores. Então, quero desejar parabéns pelo seu dia, que foi o dia 1º de maio. E também quero dizer que lá no começo das férias do colégio, eu me antecipei e pedi o poder público, a administração ali, 2 paradas de ônibus. E falei que nos dias ali, após que eu tinha falado, falei com a prefeita não estava, ela me garantiu que o tempo, na medida do possível, ela iria fazer. E daí, pela minha felicidade também, já estava tudo organizado, e ali quando o
presidente da Câmara, daí assumiu de prefeito. Fomos lá, tivemos uma reunião, o Bruno junto, o Bruno me garantiu que ia fazer e até tinham assinado já ali. E daí estão me cobrando muito dessas duas paradas, então eu quero tranquilizar que eu estou cobrando, estou contente ali com a administração. Está um pouco demorado, mas me garantiram que vão fazer. Então, em qualquer momento, eles vão fazer essas paradas de ônibus, que é uma coisa que é muito importante, que desde aquele dia que eu pedi, eu disse. É aqui na rua Guerino Ceruti e lá no São Luís, em direção para a antiga Barca Velha, então. Então, pelas informações do Bruno, acho que elas até já estão prontas. Na medida do possível, eles vão ver se tem condições de colocar nos seus devidos lugares que a gente pediu. E daí, desde já estou agradecendo também. E daí quero também dizer a vocês que teve um torneio início ali, a gente gosta do esporte também, que vai ter o campeonato, né? E daí teve, então, quero agradecer a todos os organizadores. Foi lá na Linha Bonita, foi sábado retrasado e teve um encerramento na sexta. Então, eu quero agradecer a todos os organizadores. E no mais, quero dizer a todos um sucesso e uma boa sessão a todos. Vereador Cledir. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, o senhor Josemar Ciprandi, e em nome deles a todos os meus colegas, vereadores e vereadores, ao público aqui presente, aos que estão nos assistindo pelas redes sociais, a assessora jurídica Ana, as funcionárias também. Boa noite a todos. Só o Enio esqueceu de falar do torneio, né, Enio, que você foi o campeão desse torneio, né, então parabéns pelo sucesso, né, você e o Tenedini foram os campeões. E o Gambetta também. Então, parabéns. O esporte é vida, faz bem, tanto para a saúde quanto para a mente. Quero parabenizar também todos os trabalhadores e trabalhadoras, né? São esses que levam o desenvolvimento para toda a região, e todos nós somos trabalhadores, começando pela dona de casa, né? Até os mais altos cargos. Se não existisse a que limpa, a que faz comida, né? A dona de casa ficaria faltando alguém. Então, parabéns a todas as profissões de verdade. Mesmo quem só trabalha em casa, parabéns para essas pessoas também, que elas fazem toda a diferença na família. Quero parabenizar também o escritor Altair Savoldi, né, pelo seu livro, que ontem teve o lançamento ali no Centro Cultural, onde ele contou a história e a vida do avô dele, do primo Savoldi. Então, foi uma história de sofrimento, de luta, mas também de conquistas. Então, que bom que alguém ainda não deixa morrer a história, né, que construíram aqui no nosso município. Ele foi um dos primeiros desbravadores que vieram aqui para Rodeio Bonito e que ajudaram a construir a história do nosso município. Eu vou também, senhor presidente, representar de novo o meu projeto, aquele do aluguel social. Eu espero que na próxima sessão você coloque na pauta, né, para que seja votado, e porque tem muitas pessoas que precisam, como você dizia, enquanto você estava lá na reunião no fórum, chegaram 3 casos de violência contra a mulher, não foi? Né? Então, também, às vezes, essas mulheres não têm onde colocar. Então, se tivesse o aluguel social, também para a prefeitura fica mais fácil para pagar para essas pessoas. Claro que não é aluguel permanente, mas temporário até que se solucione tal problema.
Também gostaria do Poder Executivo um esclarecimento também. Não sei o que está acontecendo, eu ouvi bastante queixa de fornecedores que estão atrasando muitos pagamentos. Então, eu gostaria de uma explicação, o porquê que está atrasando esses pagamentos, pessoas se queixando, eu estou pagando juro, não consigo receber. Então, revejam esses casos, né, e que paguem esses fornecedores. Eles também precisam desse dinheiro, muitas vezes, para sanar suas dívidas. E, não mais, boa sessão a todos e uma boa noite. Vereadora Gleizete. Vereador Iura. Uma boa noite a todos os colegas, na pessoa do nosso presidente, Josemar, ao pessoal que aqui nos assistem, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, aos servidores da casa, a Silvana, a Caliana, nossa assessora Ana Paula. Uma boa noite a todos. Quero ser bem breve hoje, bem sucinto, só para deixar o registro aqui, a CISA, parabenizar pelo evento realizado dos 50 anos. O Claudemir Bazanella, que é o atual presidente, foi muito feliz na forma que ele fez o evento, porque ele acabou por valorizar não só os presidentes, mas todo o órgão diretivo, né, que era eleito inicialmente a cada ano, depois a cada 2 anos, enfim. Então, deixar aqui o registro e parabéns ao Claudemir. Quero aqui também parabenizar o Rodeio Futsal pela grande competição que eles realizaram. Foi o segundo campeonato regional do Rodeio Futsal, Taça Integração APA e APAI. Um baita de um campeonato. Aqui tem que deixar o registro, o agradecimento também ao Executivo Municipal pelo apoio. Ajudaram na questão da arbitragem, enfim, o CMD estava sempre muito presente também. Tem que deixar também o registro à Creluz, que foi uma baita de uma parceira nesse evento. E também, né, ao próprio Rodeio Futsal, aí, na pessoa do Beto Bossi, aí, e dentro da questão da diretoria teve essa ideia também de destinação, né, dos valores a 2 entidades tão importantes, que é a APA e a APAI. Então, parte dos lucros serão destinados durante a semana, acredito eu, lá. A gente vai ter ideia de valores. Então, muito legal ver o esporte do rodeio sempre numa crescente. E que continue esses apoios, né, tanto das entidades quanto do poder público, porque é como a prof. Cledir falou aqui, a colega, o esporte é vida. Também parabenizar a PAI, teve ao longo do mês de abril, né, teve esses eventos de conscientização sobre o autismo, né, teve informações, acolhimento, né, mobilização da comunidade. Então, parabenizar a PAI por estar sempre atuante dentro desse meio, e não só dentro desse meio, mas em todos os aspectos que são necessários aí a essas pessoas que tanto precisam. Quero dizer aqui aos colegas vereadores também que eu acabei de protocolar hoje, então, um pedido de projeto de lei de emenda à lei orgânica, uma nova emenda à lei orgânica. Nós estamos, pelo que a gente ficou sabendo, através de Disque Me Disque, o executivo está criando um pouco de problema no tocante ao repasse às associações na hora do efetivo fomento, porque se teria uma previsão dentro da lei orgânica ali que não estaria muito expressa a questão de quando da apresentação dos planos de trabalho. Tá? Lá no artigo 91, parágrafo 11º, inciso 3º, né, constaria que os planos de trabalho deveriam ser apresentados dentro de 30 dias do ano fiscal, que você vai ver, é um absurdo, porque as próprias associações não saberiam as demandas que eles teriam no começo do ano. Então, a gente fez esse projeto de lei revogando esse inciso para que, então, não se tenha empecilho, enfim, dúvidas sobre a efetiva destinação dessas emendas. Dito isso, desejar a todos os colegas uma boa sessão. Obrigado, presidente. Casa Lar. Vereadora Carol. Mas esse aí não saiu? O que tu falou? Não tá hoje. Então por que tu falou?
Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui, cumprimentar quem está nos assistindo, nos ouvindo de casa e o público que está aqui presente. Hoje quero começar falando de uma boa notícia, que já tinha falado sobre a viabilidade da emenda com o deputado Sérgio Pérez, deputado presidente da Assembleia Legislativa, esteve quinta-feira visitando o nosso município e fazendo a entrega simbólica, porque ainda não chegou o dinheiro, mas a entrega simbólica do recurso de R$100 mil para a Secretaria da Agricultura. Que em conversas com o secretário, com o Poder Executivo, eles entenderam que seria importante de priorizar agora a aquisição de um tanque-pipa, que vai ser utilizado tanto no interior quanto na cidade. Também falar aqui sobre um pedido para fazer o uso da tribuna popular na próxima sessão. A Fabiane, proprietária da empresa que está na construção da ponte, por se tratar de um assunto de total interesse público, que sim surgem muitas dúvidas, e ela vai estar aqui, conto com a colaboração dos colegas para isso, para estar esclarecendo qualquer dúvida que vier, que tiver, para estar prestando esse esclarecimento ao povo e para estar aqui trazendo também transparência a essa obra, que hoje é a maior obra do nosso município, maior obra pública do nosso município e de extrema necessidade. Quero parabenizar a PAI Rodeio Bonito e o Poder Executivo, na pessoa da secretária Analice, pelo evento que houve sobre o mês da conscientização sobre o autismo. Houve aqui nessa casa uma roda de conversa e eu pude participar, muito importante, sobre quebrar o preconceito e se informar de realmente o que é, como agir. Quem estava orientando essa palestra, essa conversa, é uma mãe com um filho autista, que é uma professora. Então, ela explicava como foi desde quando descobriu até hoje, com resultados assim excelentes com o seu filho. Então, é uma vitória, é uma motivação para aqueles pais, para aquelas famílias responsáveis de crianças autistas que pensam, meu Deus, e agora? Descobrir, como ela falou, descobrir o autismo não é uma conclusão, mas sim um norte para como tu seguir, como tu lidar. E muitos pais, muita gente não vê como isso porque não se informa, não tem o acesso a essa informação. Então, pôde aqui ela exemplificar através da sua vida, de como tratou isso na sua vida, para tantos pais, ajudar tanta gente. Então, por último, mas não menos importante, quero parabenizar todas as mães que no próximo dia 10 estarão aí comemorando o seu dia, principalmente a minha, que eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus, para mim a melhor mãe do mundo. Te agradeço, mãe, se eu sou quem eu sou hoje, principalmente o meu caráter eu devo a ti, ao meu pai, e a todas essas mães guerreiras que incansavelmente lutam pelo pão de cada dia e pela educação dos seus filhos. Vocês são importantíssimas na nossa sociedade, é a base da nossa sociedade e é um ser abençoado por Deus que tem o milagre da vida dentro do seu ventre. Que Deus abençoe a todas as mães nesse dia 10. No mais, desejo que Deus abençoe a todas as famílias e contem sempre comigo. Muito obrigada. Vereador Eusébio. Quero cumprimentar o nosso senhor presidente, os demais colegas vereadores, as nossas servidoras, em nome do Mauro Coco, presidente dos Partidos Trabalhadores, todos os aqui presentes. Primeiramente, quero falar sobre o projeto número 16 de 2026, onde que a gente mostra nosso trabalho, nossa dedicação do nosso partido, do MDB, aqui no nosso município e na nossa região, né, onde que tenho certeza que os colegas aí vão votar, vão apreciar esse projeto e vão votar favorável, que autoriza o município a receber em sessão o uso de bem imóvel, né, que é através do CIMAL, do consórcio ali, e tenho aqui que abrir um parênteses e parabenizar o prefeito Pinto, né, Luiz Carlos, lá do Pinhal,
pelo grande trabalho que faz, primeiramente em seu município e depois aqui no nosso consórcio intermunicipal aqui, onde que nós teremos a nossa casa-lar aqui em Rodeio Bonito, através da Secretaria da Assistência Social, onde que o nosso deputado Beto Fantinel, do MDB, era o secretário, agora saiu pelo fato que ele teve que assumir a cadeira dele, que ele vai concorrer às eleições, né? E o nosso município, assim como os municípios da região vão ser agraciados aí, né, para a construção aí, que tenho certeza que vai ajudar e muito aí as pessoas que precisam. Então, mais uma vez, presidente Iura, presidente do nosso MDB, né, pela conduta do partido, né, bem como também parabenizar o Pinto, mais uma vez, o Vini, lá também, todo o pessoal do CIMAL pelo empenho, pela tramitação lá em Porto Alegre, né, e a gente se sente orgulhoso de estar nesse partido, que muito ajuda, não só o município de Rodeio Bonito, mas o município aqui da nossa região, os municípios aqui da nossa região. Quero aqui falar do evento lá da CISA, parabenizar, foi muito lindo, né, na pessoa do Claudemir Bazanella, a festa que teve lá, onde que foi homenageado os que começaram, né, os primeiros, e depois todos os ex-presidentes, né. Então, a gente também se sente muito orgulhoso de ter a CISA em nosso município, né, e parabenizar pelo grande evento que foi lá no Centro de Eventos do Sicredi, lá, onde que foi homenageado essas pessoas, os fundadores e os ex-presidentes que passaram por aquela entidade, e todos eles deixaram o seu legado, a sua marca. Quero aqui, senhor presidente, fazer uma indicação de uma moção de aplausos para um cidadão e uma cidadã aqui de Rodeio Bonito, seu Flávio e a dona Selene Fleck, pelos 40 e lá vai mais, né, anos de histórias deles aqui em nosso município. Desde que me conheço por gente, era o escrivão, seu Flávio Fleck, né, que hoje se despede do nosso cartório de Rodeio Bonito, né. Não se sabe quem que vai vir, agora o Estado vai conduzir, pelo que eu soube, uns dias aí, até ver quem que é a pessoa que passou no concurso, que vai assumir, mas a gente precisa fazer, nós como Legislativo, como Câmara de Vereadores, essa moção de aplausos para o senhor Flávio Fleck, para a dona Selene Fleck, né, e para a família, porque eu me lembro lá que o Tiago trabalhou lá e o Diego também trabalhou lá no cartório, né. Então, em nome da família, de todos eles aí também, a todos os que passaram lá, nesses anos todos aí que eles desenvolveram esse trabalho magnífico em nosso município, né. Então, peço encarecidamente aí que os colegas aprovem também para nós fazer essa moção aí de aplausos aí para o Flávio Fleck e para a dona Selene Fleck pela história deles, né, como tabeliãos aqui no nosso Rodeio Bonito. E teve até uma época que eles ficaram nos dois, né, no registro e lá no tabelionato, né. Então, quem era Rodeio Bonito se não tivesse essas pessoas, né, que dedicaram sua vida? Eu, como eu disse, desde que me conheço por gente, seu Flávio e a dona Selene estavam ali trabalhando, né, em prol de ajudar a sociedade. Então, nada mais justo, né, de nós fazer essa homenagem. Quero aqui agradecer o Emerson Testa, a Letícia, sua esposa, Gilmar Vercaus e o Loriel Plazzi, pela grande semana que a gente teve lá em Camboriú, nos Gideões Missionários da Última Hora. Foi um congresso da igreja lá, onde que a gente teve lá uma grande experiência com Deus, né, e foi muito produtivo para nós alimentar primeiramente a nossa alma, né, e foi muito bom. Então, falei para eles que ia deixar esse agradecimento pela parceria e fizemos um voto que todo ano estaremos lá para louvar e agradecer o nome do nosso Senhor Jesus. Nada mais, muito obrigado. Vereador Tito. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente dessa casa, em teu nome a todos os colegas vereadores. Cumprimentar os servidores da casa, Cailana, Silvana, nossa amiga Ana Paula. Cumprimentar a todos que estão presentes.
cumprimentar o presidente do nosso partido, dos trabalhadores, Mauro Coco, seja bem-vindo. Cumprimentar também as pessoas que estão nos escutando em casa. Quero, então, começar aí, quero agradecer, em primeiro lugar, aí a minha colega, Cleusa Ciprandi, aí, que esteve um mês aí, suplente, que esteve no meu lugar. Então, agradecer ela, desejar tudo de bom para ela aí. Que na próxima ela esteja de vereadora e não de suplente. Então, quero começar aqui falando de... Primeiramente, quero agradecer um serviço aí que eu pedi na Santa Bárbara aí, para quebrar umas pedras e umas lajes na estrada do Severino. Então, agradecimento aí para os secretários, mas avisar eles que onde eles quebraram essas pedras deve ser passada uma patrola, porque ficou o pedregal lá solto já faz uns 20 dias e não foi passada a patrola. Então, que seja passada uma patrola naquela estrada e que seja botado um cascaio lá e passado o rolo, porque só quebrar as pedras não adianta. Também quero falar da estrada da Santa Bárbara, do Taquaral, até a divisa de São José, que está péssima, aquela estrada. As pessoas, todo mundo se queixando daquela estrada lá, e faz tempo. Então, que seja arrumada aquelas estradas. Tem várias estradas chegadas ali que precisam, mas tem uma estrada que entra ali que vai para o Edivaldo Falcão. Já pedi, fiz vídeo, mandei para o secretário, então que seja arrumada aquela estrada também. A estrada da Volta da Vitória, que vai até no Cristiano, ali que cruza na terra do Nísio e Castione. Até o Cristiano me ligou recém ali, me mandou uma mensagem para mim falar. Eu pedi em outra sessão aí também para arrumar aquelas estradas. E eles passaram com a patrola, mas passaram só no meio, não abriram a sarjeta. Então, com essa chuva, parece que ontem ou hoje, não sei, o motorista do micro que vai lá pegar as crianças falou que não vai mais descer lá. Por causa da estrada que está, calcula o jeito que está a estrada. Então, nosso município do lado do Rio, principalmente, eu acho que o pessoal vai ter que começar a comprar cavalo novamente para sair das casas, porque está feia a estrada para lá. Então, pedi que seja dado uma atenção especial nessas estradas aí. Também falar um pouco sobre moradias. Umas pessoas por lá, também de lá, vieram me falar aí que foi prometido na campanha umas casas, umas reformas de casa. Então, onde a vice-prefeita, o tal de Bruno, foram prometer. Então, já que prometeram, ganharam as eleições, que vão de novo nessas casas aí e façam o que prometeram e façam as reformas que eles prometeram. Porque tem várias pessoas que cobram a gente, cobram os vereadores, tenho certeza que cobram mais vereadores, e a gente não tem como ajudar. Então, se eles prometeram, é porque eles têm como fazer. Então, vão lá e façam. Também queria fazer um pedido aí para a administração sobre o parquinho ali. Veio pessoas me falar aí da cidade, mães aí para ver se conseguem segurar o parquinho uma hora mais tarde, aberto, que tem criança que estuda até, não consegue, né, vir antes, muito antes das 6 horas, está fechando às 6. Então, que se tiver possibilidade de deixar até às 7, pelo menos uma hora a mais, para as crianças poderem brincar um pouquinho a mais. Que se tiver possibilidade, que deixem aberto, né, uma hora a mais do parquinho para as pessoas aproveitarem. Também quero pedir uma hora de máquina. Lá no Salto Velho, uma hora de draga. Para o Ide, o polaco, filho do polaco velho que trazia salada na cidade de Caretinha. Então ele está fazendo uma cisterna a parte da casa dele, e lá embaixo, onde que tem as estufas deles, ele colocou ele fez outro buraco lá, colocou a lona para receber água dali e passar para lá. Mas faz desde setembro que prometeram essa hora de ir fazer para ele, e ele está com a lona lá dentro daquela outra
daquele outro buraco lá, estragando, cai cachorro, cai tudo que bicho, rasgam, come a lona, tentam sair, né, e morde, rasgam então a lona muito cara, e não vão fazer uma ordem máquina. Ele tentou até, falou com as pessoas ali para ir, para pagar essa ordem máquina, mas vai sair uma máquina daqui do rodeio, pagar a barca, bota em cima de uma prancha para ir lá, no certo vai fazer 1 hora. Então, que a prefeitura tome capricho também e faça essa ordem máquina. PC abençoado que tanto precisa. Também queria fazer um pedido especial aí para fazer uma praça. Falei com as pessoas daí do bairro Zanella, que tem uma área verde lá, que se tiverem condições aí, prefeito, se o senhor tiver condições aí de fazer uma pracinha para as pessoas fazer um lazer, tirar um lazer e aproveitarem um sábado, um domingo aí de sol, que seja feita uma pracinha, né, para as pessoas tomar um matezinho nesse bairro Zanella, e que as pessoas precisam, né, de um lugarzinho aí para descansar. E se não tiver condição, que fale para a gente, que a gente vai ir atrás de algum deputado, alguém para tentar o recurso para fazer essa pracinha então lá. E falando então em recurso, também quero falar de mais um recurso do nosso deputado Paulo Pimenta, que mandou para Rodeio Bonito. Então, mais 200 mil reais aí para a saúde, que está chegando aí do nosso Paulo Pimenta. Parece até um repeteco, né? Cada sessão parece que é 150, 200 mil do nosso deputado. Então, que coisa boa, né, Cledir? É bom, né? Isso aí, todos os deputados que ajudam, então, é mais um deputado, né, que merece, né, uma atenção especial do povo aí, o nosso querido Paulo Pimenta. Acho que agora vai para senador, se eu não me engano, né? Mas, então, anunciar essa emenda aí do Paulo Pimenta. Então, sobre essa, queria falar um pouco sobre a emenda, essa emenda ali que eu fiz sobre aquele projeto do Roberto Gás. Eu fiz aquela emendinha ali, então, para dar uma regularizada, né? Que não vai ser... É uma emenda que vai ser aprovado o projeto, né? Que vai ser para 2 anos. Então, vão aprovar, Deus quiser, para 2 anos. Podendo aprovar para mais 2 anos. Só que ele não vai poder construir em cima, né? Se ele construir alguma coisa, o que ele fizer em cima da construção, o dia que ele sair, ele não vai poder cobrar, né? Então, quero pedir para os colegas vereadores aí que me ajudem a aprovar essa emenda aí. E também, eu, da minha parte, falei com os colegas também, é uma coisa grande lá que foi dada para ele. Sou amigo do Roberto, não tenho nada contra, até como fiz essa emenda para regularizar um pouco, mas sou favorável também. Mas eu queria entender, porque não veio nada para mim sobre quantos empregos que vai gerar aquele estabelecimento. Porque tem um cara lá do Saltinho, o Josemar, que procurou eu e o José até, já falamos várias vezes aqui, ele tem uma fábrica de calçado na Metista. E ele queria só um lugar para ele colocar essa fábrica. Eu pedi várias vezes, o José pediu, já trouxe ele aqui, e não foi concedido um lugar para ele, não foi ajeitado nada para ele. Não foi dada atenção nenhuma para esse cara. Então, eu acho injusto. Um cara que de vereda, imediatamente já ia gerar 5, 6 empregos, não consegue. E daí uma outra pessoa que eu não sei, pode ser que gere até vários empregos também, mas a gente não sabe. Então, que seja igual para todos, né? Quem precisar, o cara tem que dar uma atenção. No mais, quero agradecer agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui e desejar uma boa semana a todos. Se o vice-presidente assumir a presidência, até que eu faço uso da tribuna.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, colegas vereadores, servidores, ao público presente, pessoas que também que vão nos acompanhar através das redes sociais. Primeiramente, fazer um agradecimento em nome do presidente da CISA, Claudemir Bazanella, pela bela homenagem feita nos seus 50 anos a todos as pessoas, os ex-presidentes, que contribuíram de uma forma ou de outra, que Rodeio Bonito, fazendo 62 anos, a nossa CISA já com 50 anos, e uma associação comercial forte, com certeza, é fundamental para o crescimento de um município. Então, parabenizar pela lembrança e pelo belo evento que lá fizeram. Também, da mesma forma, fazer agradecimento em nome do Gilberto Ricardo Bossi, né? Nosso presidente do Rodeio Futsal, o Yuri, que faz parte da diretoria. Acredito que, das vezes que eu fui lá no Antônio Trento, no nosso Trentão, como a gente chama, foi a vez que eu vi mais lotado. Então, está de parabéns pela organização, a segunda taça integração, e com um diferencial este ano, destinando uma parte desses recursos, principalmente só foi cobrado na final o ingresso de R$10, onde será rateado com a APAI e com a APA, duas entidades, uma protetora dos animais e uma protetora de nossas crianças com deficiência. Então, muito importante essa integração, e eu dizia lá, e falava, outros municípios que se fizeram presente, elogiando o formato e a organização, e eu dizia, tanto para o Yuri, que é da diretoria, como os demais, como o próprio presidente, que sejam sempre feito com pulso firme, para que não seja estragado, como a gente já ouve na região, outros campeonatos assim, que eram muito bons e foram, ao longo do tempo, se dissipando pela má condução. Então, a gente pede que continuem nessa forma aí, e Yuri, tu que faz parte lá, que vão aprimorando, que com certeza quem ganha é o nosso município. Que toda a região a gente pode acompanhar através das redes sociais também, ir lá presente, depois olhando nas redes sociais, a quantidade de pessoas da região participando e quem não podia participar, acompanhando através das redes sociais. Também agradecer ao professor Altair, que foi meu professor, pelo convite também, e que ontem ele escreveu, lançou mais um livro do seu avô, Primo Savoldi, denominado O Legado de um Visionário. Então, que bom a gente ter pessoas aqui do nosso município, temos lá no Saltinha também a Clarici, que escrevem livros, poemas, e muito importante a história do professor Altair, que na medida do possível, logo aí na frente, a gente possa também homenagear. Ontem lá, escutando ele, quando ele começou lá em Iraí, estudando os seus primeiros livros, o primeiro poema, o primeiro caderno dele, muito importante. Uma pessoa também que a gente, na medida do possível, possa fazer uma moção de aplauso, alguma coisa nesse sentido, pela brilhante história dele, e aqui no nosso município, como o vereador Eusébio também colocou, do seu Flávio Fleck e a dona Silene. Também gostaria de ressaltar aqui que hoje participei, juntamente com todos os prefeitos ou representantes e presidentes de Câmara de Vereadores dos 7 municípios que fazem parte da comarca aqui do nosso município, com 2 temas muito importantes. O doutor Roberto, ele colocou um negócio nas redes sociais também ali, que é das motos elétricas, motonet, que se chama, né? Frederico Westphalen já tem uma lei que tem que ter uma lei que não infringe a lei maior, que é a lei federal, né, a nossa Constituição, também a lei do Estado, e até ele deixou uma cópia lá no momento para os prefeitos aqui da comarca, e foi deixado mais ou menos encaminhado que esta lei vai ser feita entre os 7 municípios aqui da nossa comarca, que lá estavam os policiais, delegados, então que se faça
uma lei que abrange os 7 municípios da comarca, que vários policiais eles atuam nos 7 municípios rodando, e que possam ser contemplados. E muitos acontecimentos aqui já está acontecendo em Rodeio Bonito, de acidentes e dessas, que daí vai ser limitado uma idade que não se pode, criança de 10, 12 anos está dirigindo um motociclo daqueles lá, que atinge até 40 km por hora, eles não sabem como é que se atravessa uma rua caminhando, imagina com uma moto daquelas lá. E a gente sabe, e eles foram bem contundentes, que a responsabilidade maior é dos pais que compram e dão nas mãos de uma criança, que a gente, para dirigir no trânsito, tem que ter conhecimento de trânsito. E qual é o conhecimento que essas crianças com 10, 12 anos têm? Não que a gente seja contra. Então, essa lei vai disciplinar, vai ter um limite de idade e, com certeza, vai ser exigido, no mínimo, capacete, mesmo que não seja motorizado. Então, essa é uma comissão mista que foi formada lá hoje, e também foi debatido 2 assuntos, este e outro do crime contra a mulher, que está... Hoje mesmo já tinha 2, 3 casos lá, enquanto o juiz estava fazendo essa comissão mista, lá, essa reunião. Então, é muito preocupante que está muito crescente os crimes contra a mulher. Então, da mesma forma, os 7 municípios em conjunto vão adotar medidas que possam ser... a professora também falava da questão de aluguel e a preocupação dessas mulheres. E ele colocava que, muitas vezes, mulheres com 2 ou 3 ocorrências, dali a pouco vão lá para pedir, para tirar a restrição. Aí, após isso, pela experiência que eles têm, é o que os feminicídios são mais recorrentes, é nesses casos. 1, 2, 3, 4 vezes vai lá e depois pede para retirar, aí depois acaba acontecendo a fatalidade. E também foi comentado, voltando no outro assunto, sobre 2 jovens que agora, nesse final de semana, perderam a vida com 16 anos, né? Então, da responsabilidade de pegar um veículo, e aonde eles colocavam que lá também acontece isso, dos pais irem lá e dizer, não, ele pegou a chave. Mas daí vem a questão. Mas se ele pegou a chave, a responsabilidade é do proprietário do veículo. Então, vai autuar o pai, que deixou a chave exposta. Ele deveria ter um cuidado quando você tem criança, não só com uma chave, ou até com uma arma em casa, que quem tem a legalidade para ter, o perigo que é de tu ter de deixar uma chave ali, ou se ele pegou sem o teu consentimento, ele também teve um ato de infração. Então, vamos fazer. Então, daí o pai fica numa encruzilhada, o juiz explicando. A infração para o filho que pegou a chave escondida, ele cometeu um delito, ou autuar o pai que deixou as chaves ao alcance desses menores de ter pegado. Então, é bem preocupante, e essa primeira reunião da comissão mista ali, acredito que foi muito produtivo, e consonância dos prefeitos, que vão ficar na linha de frente, juntamente com o Conselho Tutelar, que daí o juiz pediu, porque o Conselho Tutelar, que é os olhos e os ouvidos dentro da sociedade aqui, dos conselheiros tutelares, juntamente com os nossos policiais. Então, acredito que é interessante essa ação do nosso juiz, do nosso promotor, que é louvável, e a gente também aqui, com certeza, fará a nossa parte no momento que vir esse projeto para a gente estar apreciando e aprovando, porque não pode ser por eles, tem que ser através do Executivo e Legislativo a gente fazer esta lei, que, eu repito, o Frederico já tem. No mais, desejar uma boa sessão a todos e uma boa semana de trabalho.
Solicito ao secretário que faça a leitura da ordem do dia. 15ª Legislatura. Sexta Sessão Ordinária de 2026. De ordem, o senhor presidente da Câmara de Vereadores de Rodeio Bonito, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica, faça o público para conhecimento dos interessados e nos termos dos artigos 96, 97 e 112 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Rodeio Bonito, que consta a seguinte matéria na ordem do dia para a sessão do dia 4 de maio de 2026. Discussão e votação da emenda 01 junto ao projeto de lei número 83. Discussão e votação do projeto de lei 83 com a emenda. Discussão e votação do projeto de lei número 16 de 2023. Discussão e votação do projeto de lei número 20 de 2026. Discussão e votação da resolução número 1 de 2026. As comissões emitiram parecer favorável à tramitação dos projetos de lei 83, 16 e 20. Por fim, o expediente interno, a inclusão em pauta sobre a deliberação do uso da tribuna. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda número 01 de 2026, junto ao projeto de lei número 83 de 2025. Emenda modificativa 01 de 2026 ao projeto de lei número 83 de 2025. O vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, dos termos do artigo 161 do Regimento Interno dessa Câmara de Vereadores, propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 83 de 2025. Parágrafo único do artigo do projeto de lei número 83 passa a vigorar com a seguinte redação. Fica expressamente vedada a realização de quaisquer benfeitorias no imóvel desta lei por parte da concessionária, sendo que, na hipótese de sua realização, ainda sem autorização, não haverá direito à indenização, retenção ou qualquer forma de ressarcimento. Artigo 2º. Fica acrescida a linha G do artigo 7º do projeto de lei número 83, 2025, com a seguinte redação. Artigo 7º. Fica terminadamente vedada a concessionária aos seus sócios, prepostos, funcionários ou qualquer terceiros a residência ou moradia, ainda que temporária, no imóvel do objeto da concessão, configurando o descumprimento desta cláusula, hipótese de rescisão imediata do contrato por desvio de finalidade administrativa. Artigo 3º. O artigo 10 do projeto de lei número 83 de 2025 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10º. O prazo de concessão do uso dos bens de que trata esta lei será de 2 anos, podendo ser prorrogado a período igual uma única vez mediante a manifestação formal de interesse da concessionária e indisponível a autorização desta Casa Legislativa. A emenda está em discussão. A emenda está em votação. Favoráveis permanecem como estão, contrários se manifestam. A emenda foi aprovada por unanimidade. Peço ao secretário, então, agora que faça a leitura do projeto de lei número 83 de 2025. Autoriza alterar a finalidade de edificações construídas para instalação de abatedouro municipal sobre o imóvel de propriedade do município matriculado sobre o número 9.892, a conceder de parte destas edificações para a empresa privada a título de incentivo na forma que especifica com base na Lei Municipal 1905 de 97 e da outras providências. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a finalidade das edificações construídas originariamente para instalações de abatedouro municipal localizado no bem imóvel de propriedade do município, matrícula 9.892, permitindo-se sua utilização total ou parcial para fins de funcionamento do empreendimento privado. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Favoráveis permanecem como estão, contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 16/2026. Autoriza o município a receber em cessão de uso de bem imóvel do Consórcio Intermunicipal de Saúde por médio do Médio Alto Uruguai, o CIMAL, e da outras providências. Pela presente lei, fica o município de Rodeio Bonito autorizado a receber em cessão de uso do Consórcio Intermunicipal do Médio Alto Uruguai, o CIMAL, pessoa jurídica de direito público com sede na Rua Piratini 139, do bairro Piratini, no município de Rodeio Bonito, inscrito sob o CNPJ 02-493-318-000187, o bem imóvel a ser
a seguir descrito. Fração de terrenos com superfície de 1.175,96 metros quadrados, correspondente a lote urbano número 9, na quadra número 135, situada na Rua Piratini, esquina formada com a Silvino Carlos da Alcortivo, no quarteirão formado pelas ruas Piratini, Silvino Carlos da Alcortivo, Clodomiro Sampaio Ardengue e Zelindo Paloschi, nesta cidade de Rodeio Bonito, confrontando-se ao norte com o lote urbano número 10, numa extensão de 26, metros ao sul, na Rua Silvino Carlos da Alcortivo, numa extensão de 26 metros ao leste, com a Rua Piratini, numa extensão de 44 metros ao oeste, com os lotes número 6, 1 e 2, numa extensão de 43 metros, matriculado sobre o número 17.237 no ofício de registro de imóveis de Rodeio Bonito. A seção de uso, que trata esse capítulo desse artigo, terá vigência de 5 anos, com a possibilidade de prorrogação, cuja documentação será instrumentalizada no processo administrativo junto à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. A presente sessão de uso é um título gratuito e se destina-se para edificação de obras e melhoria da atual sede da Casa Lar, localizada neste município, com recursos oriundos da Secretaria Estadual de Desenvolvimento, com financiamento do Piso Gaúcho Especial, programa Avançar Mais, o SUAS, autorizado pela portaria da C10, Secretaria de Desenvolvimento, número 188/2025, publicado em 12 de dezembro de 2025. O projeto está em discussão. Só deixar o registro aqui da importância desse projeto. A gente está fazendo essa sessão de uso, haja vista recursos vindo do então secretário Beto Fontinel, MDBista, que enquanto presidia aquela secretaria, então, destinou esses recursos para a gente poder fazer a ampliação na Casa Lar, aqui de Rodeio. Então, né, por se tratar de dinheiro público, automaticamente o uso tem que ser do poder público, então é por esse motivo que está sendo repassado o uso da Casa Lar, lá do imóvel, ao município. Então, mais uma vez, obrigado, Beto, por sempre olhar com bons olhos aqui ao nosso município, e sou favorável ao projeto. O projeto está em votação. Favoráveis permanecem como estão, contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei número 20/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial para inclusão de conta orçamentária de despesa, a abrir crédito adicional suplementar no orçamento municipal e da outras providências. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial para inclusão de conta orçamentária de despesa no orçamento municipal vigente no valor de R$ 23.547,58, conforme segue a classificação. É da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Favoráveis permanecem como estão, contrários manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Peço que faça a leitura da resolução número 01/2026. Resolução número 01/2026. Dispõe sobre a regulamentação do rito cerimonial e procedimentos formais para a realização das sessões solenes e de homenagem no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Rodeio Bonito, estabelecendo os critérios para a preposição, deliberação e execução dos atos solenes destinados a reconhecer pessoas, instituições ou datas relevantes de interesse social cívico para a comunidade municipal e da outras providências. O vereador Iura Garbim, do MDB, no uso de suas atribuições legais, especialmente previsto no artigo 152 do Regimento Interno dessa Casa, bem como o artigo 43 da Lei Orgânica Municipal, leva à apreciação dos EDs o projeto de resolução. O projeto de resolução está em discussão. O projeto de resolução está em votação. Favoráveis permanecem como estão, contrários se manifestam. O projeto de resolução foi aprovado por unanimidade. Peço agora que o secretário leia o expediente interno. Expediente interno, Rodeio Bonito, 4 de maio de 2026. Assunto: inclusão em pauta para deliberação do uso da tribuna, considerando o recebimento do ofício 02 subscrito pela vereadora Caroline Gabi da Silva, por meio do qual é solicitada a concessão do uso da tribuna dessa Casa Legislativa à senhora Fabiane Bortolanza para manifestação acerca do tema relevante de interesse público. O encaminhamento da presente
solicitação para inclusão na pauta da sessão ordinária do dia 4 de maio, a fim de que seja submetida à deliberação no plenário mediante a votação. Então, eu estou colocando em votação como que é a orientação do jurídico, para a gente, quem for favorável à vinda da presidenta da empresa que está construindo a nossa ponte aí, quem for favorável, permanece como está, quem for contrário, se manifesta. Eu, antes de votar, presidente, eu só queria deixar o registro aqui, que é interessante, eu acho muito interessante o fato dela, né, ser solicitada a vir. Só que eu acho que até para as futuras, né, futuros pedidos que tem de uso do espaço, eu acredito que tem que ser analisada a resolução que foi feita lá em 2021 ainda, quando do presidente da casa, o Ricardo. Então, a resolução ela já vem por formalizar o procedimento, então acredito que não adianta a gente ter uma resolução se a gente não vai seguir a resolução. Então, acredito que, né, nesse primeiro momento, sou a favor, mas que daqui a pouco, né, tanto eu quanto colegas que venham a querer solicitar a utilização, que seja, então, analisada e seguida a resolução. Concordo com o vereador Iura nessa colocação, só aquela cláusula lá diz que a pessoa tem que ter o título em rodeio. Então, quando se trata do interesse público, muitas vezes a pessoa não vai ter o título em rodeio, mas sim vai ser pertinente vir falar para o público, como aconteceu em outros mandatos, em outros tempos, e um representante, por exemplo, da Corsã. Seria muito bom ele vir aqui falar, esclarecer o que está acontecendo, quais medidas que vão ser tomadas, né? E pelaquela resolução ele não poderia. Então, sou a favor de resolução, sim, mas essa resolução seria interessante fazer uma emenda, uma modificação, para que, sim, pessoas com assuntos de interesse público possam usar a tribuna, que é para isso, né? Entendo a colega vereadora, Carol, só que eu acho que nesse sentido que nós vamos fazer hoje, a gente, como é o fato de uma pessoa que presta serviço ao município, a gente pode fazer uso da requisição, entende? Então, eu digo assim, que a forma é que é como se você tivesse pedido para ela vir, não está se requisitando a presença dela. Na forma da requisição, o nosso regimento interno já prevê. Então, nós, como fiscais, né, a gente podia, inclusive, requisitar ela, né? Obrigatoriamente ela vir aqui e prestar os esclarecimentos que a gente entender. Mas o fato dela querer vir, aí eu acredito que tem que ser pela resolução. Mas, enfim... Foi a meu pedido, sim, né? sim. A gente conversou ali. Mas nesse sentido, enfim, sou favorável, é só para ter esse registro. Sempre é pertinente a discussão, e a gente pode até rever essa questão na nossa resolução, por causa da questão do título. Eu estava presente, ajudei a formalizar, e acabei me passando naquele momento, porque o mais importante é a gente reconhecer algum erro e poder corrigir no decorrer do tempo, porque não é só pessoas do município que prestam serviço relevante, então a gente pode corrigir no futuro. Estou mentindo. Deus do céu, Wander. Sim. Uma discussão, né? Sim. Vereadora Gleizete. Reitero os cumprimentos e quero dizer à vereadora Carol parabéns por fazer essa indicação. E quando nós assumimos enquanto vereadores, estamos para legislar e para fiscalizar. E uma obra de tão grande importância e tantos comentários e tantas inverdades e tantas verdades, nada mais e nada menos que a proprietária para dizer, para esclarecer primeiramente a nós, vereadores, que temos esse papel, e automaticamente a nossa comunidade, que é os que mais precisam desse trabalho. Então, para dizer que sou completamente a favor que ela venha aqui trazer as informações e apresentar o trabalho da ponte. Só para deixar mais um registro, na verdade a resolução não fala em votar aqui, fala em possuir título eleitoral. Então, qualquer cidadão pode fazer o uso da tribuna. Em rodeio. Não. Título eleitoral ou certidão de quitação eleitoral. E comprovante de residência que ela também vai tratar, mas Sim. aí já
Sim, mas só para a questão do título, né? É título eleitoral, não interessa se vota aqui ou onde vota. É sempre importante a discussão que a gente pode ir melhorando as nossas ideias. Exato. Sim. Então, coloque em votação o expediente interno. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifesta. Então, foi aprovado por todos. Agradeço a compreensão de todos, com alguns percalços, mas no decorrer do período vamos aprimorando. Tendo em vista o protocolo do projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2026, nos termos do artigo 67, inciso 1 do Regimento Interno, determina a instalação da comissão especial devendo os líderes dos partidos indicarem os membros. Da mesma forma que foi mudado a outra vez, que os líderes indicam alguém, da mesma forma agora os líderes indicam novamente. O líder, o Tito é ele mesmo. Cledir, você é a nossa líder. Fica você mesmo, né? Sou presidente. Hoje você não pode, vai ter que ser. Vocês é o O MDB vai ser eu mesmo. Gelson. Eu sou a líder de bancada, eu indico. É você que é a líder, Uhum. desculpa. Não, capaz. Vai ser Indico você eu. mesmo? Tá, Carol. Então fica essa comissão, fica o Tito pelo PT, a Cledir pelo PP e o Yuri o MDB e a Carol pelos Republicanos. Fica assim constituído, tá beleza? Agora eu quero colocar em votação a nossa mudança, a transferência da sessão do dia 18 para o dia 15, o mesmo horário, sexta-feira às 19 horas. Quem for favorável permanece como está e quem for contrário se manifesta. Então foi aprovado por todos nossa próxima sessão, que será no dia 15 às 19 horas. Período de explicações pessoais, falar por 3 minutos. Vereador Gelson. Vereador Enio. Reitero meus cumprimentos a todos. Quero aqui, domingo que vem é o Dia das Mães. Eu tenho a minha em memória. Mas quero dar os meus parabéns a todas as mães, né? O próximo domingo comemora seu dia. E desejar a todos os que estão presentes, agradecer por sua presença aqui nessa casa. O pessoal lá da casa que estão nos escutando, ouvindo pelas redes sociais. Mas muito obrigado. Vereadora Cledir. Reitero meus cumprimentos e também quero parabenizar a CISA pelos 50 anos de história, né? E parabéns a Claudio Miro, como presidente da entidade, e demais membros da diretoria, pela brilhante ideia, né, de homenagear todos aqueles que fizeram história na CISA. Então, é importante esse reconhecimento. Todos os ex-presidentes, os que fundaram a CISA, tiveram uma homenagem. Parabenizar também todas as mães pelo Dia das Mães, parabenizar as mães aqui presentes, né, que são a maioria, dizer para todas nós, né, que nosso papel é de suma importância na família, né, onde não tem mãe. Alô? Aonde não tem a mãe, né, falta, parece que algo dentro dela, né? Mas então que essas mães sejam felizes e que os filhos deem alegrias para elas, né? Que às vezes os filhos também dão trabalho, e olha essas mães que perderam esses 2 adolescentes, né, nesse final de semana, quanta dor. Eu nem me imagino, né? Então, que os nossos filhos, agora os netos também, que Deus sempre os proteja, os abençoe e que cuidem deles. Vereador Glaizete.
Reitero os cumprimentos e fiquei muito feliz, presidente, quando você trouxe a reunião que tiveram na tarde de hoje. Eu acho que isso é muito importante. A secretária da assistente social, a Letícia, me procurou que a promotora Jéssica procurou a secretaria dela sobre a questão do Conselho Municipal das Mulheres. E aí eu fiquei muito feliz porque foi indicado no passado, mas nós aprovamos esse ano. E a Letícia disse que assim que acontecer essa reunião, será divulgada, porque através do conselho, como a própria promotora disse, é um caminho de ajudar essas vítimas, de ajudar essas pessoas que estão no sofrimento. Então, por isso que quando acontecer essa primeira reunião, que tiver as representatividades da comunidade, que seja divulgado, porque às vezes as mulheres também se sentem impotentes de procurar ajuda, e que elas, sabendo que existe o conselho, quem são dos conselhos, talvez é fácil. Eu também sou mulher e a gente sabe que a gente se aproxima a contar coisas para as pessoas mais próximas. Então, que essas mulheres também possam ser assistidas e o conselho possa efetivamente ajudar e fazer o trabalho para que as mulheres não passem por aquilo que elas estão passando. Aproveito para dizer também, nesse caminho de defesa e de luta da mulher, que nós estamos finalizando o primeiro trimestre do ano letivo e nós estávamos até agora na escola, numa reunião, e aqui gostaria muito de chamar a atenção aquilo que o presidente disse, que o juiz, o promotor disse que a responsabilidade primeira com relação às motos é dos pais, e o juiz fez uma fala também para os pais do município de Pinhal, e agora vai ter aqui na José André, e ele diz que tem coisas que nem precisaria dizer, mas talvez a gente sabe que os pais têm muito trabalho, muitas outras dimensões para fazer na vida, mas os filhos não podem perder de você, pai e mãe, essa presença, essa orientação e esse alicerce, porque na medida que um filho não faz os temas, ou que não vai na aula, ou que não leva, que não consegue estar no dia da prova, é preocupante. Então, nesse sentido, conclamar todos os pais, toda a nossa comunidade, para olhar com carinho, ser referência para os filhos de vocês. E desejar a todas as mães um feliz e abençoado Dia das Mães. Mãe, uma palavra tão pequena e tão simples, mas que faz a diferença na nossa vida. Eu não tenho filhos, mas sei o que as mães lutam para que os seus filhos possam viver com dignidade e com alegria. Parabéns a todas as mães. Vereador Iura. Aproveitando então, José, até dessa reunião que vocês tiveram ali sobre os elétricos, eu me lembro que ano passado até foi uma preocupação minha, a questão de se pensar na elaboração da lei. Acho que isso não precisa vir do executivo, a gente tem a competência para fazer aqui na casa, porém, dada essa comissão, achei muito interessante a ideia, porque tem realmente vários brigadianos que rodam o município, né? Então é uma segurança maior também para eles saber que a lei daqui é a mesma da lei do Pinhal, do Cristal, enfim. Dada essa preocupação também, a gente está falando aqui de uma criação de lei de trânsito. Eu não sei o que acontece no executivo, se é porque eu peço ou porquê. Eu não entendo o porquê de ainda não terem nomeados conselheiros ali, o Conselho Municipal de Trânsito. Não me entra na cabeça. Se porventura algum colega puder pedir, porque daqui a pouco é porque eu estou pedindo, que não é possível. Nós estamos prestes a tratar de uma lei que vai regulamentar uma questão de trânsito no município, a gente não tem um conselho. Então, é de ficar boquiaberto, né, com essa situação. Então, peço novamente ao município que nomeie os conselheiros do Conselho Municipal de Trânsito, haja vista a extrema necessidade desse conselho perante o município. No mais, então, também deixar o registro aqui, as mães, né, que se sintam todas agraciadas, vocês são a luz do mundo, então, especialmente a minha mãe em casa lá, que nos criou com tanto carinho, e a minha esposa, que cria meus filhos lá de uma forma exemplar também. Então, fica o registro aí, e que Deus abençoe a todas. Obrigado, presidente. Vereadora Carol. Reitero meus cumprimentos a todos. Também gostaria de parabenizar o presidente da CISA pelo excelente evento.
onde a gente viu muitas pessoas ali ao longo desses 50 anos homenageadas e o papel fundamental do voluntariado na sociedade. E ali fazem uma diferença enorme e não ganham nada. O voluntário faz a diferença na sociedade e no nosso município também. Só para esclarecer ali o que a gente foi dito antes sobre a resolução, no artigo 2, ela diz ser eleitor no município de Ouro Bonito, e o vereador Iura falou ali no termo geral. Sim, também cita o termo geral. Então, é dessas que também acontece no regimento interno, onde se entende de duas formas, né? Ali sim diz no geral, mas também diz no específico. Então, a gente pode até mais para frente rever isso. No mais, desejo a todos um excelente final de semana, uma excelente semana. Vereador Eusébio. Reiterando os cumprimentos a todos. Tenho que fazer um registro aqui. O próximo domingo, então, teremos os Dias das Mães, né? E temos na família uma nova mamãe, que é a minha irmã, a Patrícia, que deu à luz a Martina aí essa semana. Então, em nome dela, da minha mãe Marili, da minha nona Elizabeth, que é viva lá em Novo Tiradentes, parabenizar todas as mamães, que Deus abençoe a cada uma, lhe concedam saúde para todos e que nós temos esse respeito para as mamães, né, que foi delas que viemos. No mais, uma boa noite a todos. Vereador Tito. Reitero meus cumprimentos a todos. Então, deixar até amanhã aqui meus parabéns para todas as mães. Dar um beijo no coração de todas as mães aí, principalmente da minha nona. Não tenho mais a minha mãezinha junto, mas tenho a minha nona, que fez 98 anos em fevereiro. Então, desejar tudo de bom aí para todas as mães. Também quero aproveitar aqui para fazer um convite para o dia 22 de maio. Então, vai ter a festa do trabalhador aí na comunidade São Luís, onde vai vir algumas autoridades aí, e também tem a possibilidade aí de nosso querido Lívio Dutra estar presente nessa festa. Então, convidar o povo aí do Rodeio Bonito para se fazer presente. Dia 22 de maio, a partir das 7 horas. Às 17, se não me engano. 19 horas, Jesus. Também não podia deixar de parabenizar a todas as mães. Como diz a Cledir, eu não tenho mais a minha e parece que fica um vazio que não vai se preencher nunca. Mas essa é a vida que Deus deixou assim para todos nós, né? Todos passaremos por isso. Em nome da minha esposa, homenagear todas as mães, principalmente aqui do nosso município e da nossa região. Nada mais a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão, às 20 horas e 14 minutos. E a próxima sessão, então, será no dia 15, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana de trabalho.